A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu sou Cirleide Lima, professora na EBD em Lourenço de Albuquerque. E hoje a gente trouxe a lição de número 10, que fala que provai se os espíritos são de Deus. E logo aqui, no objetivo da nossa lição, ela está dividida em 5 tópicos. O primeiro, ele vai destacar os cuidados que devemos ter com os falsos profetas. O segundo, vai ressaltar que a Bíblia revela os falsos profetas. No terceiro, ele vai salientar que devemos julgar as profecias. O quarto, mostrar por que devemos julgar as profecias. E no quinto, vai pontuar como devemos julgar as profecias. E o nosso texto áureo, ele se encontra em 1 João, no capítulo 1, que fala assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então a palavra ela nos exorta que o povo de Deus não deve crer em todos os espíritos. O cristão ele precisa provar se aquele espírito é de Deus mesmo. Por quê? Porque já existem muitos falsos profetas no mundo. E na nossa verdade prática, ela fala assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, só através desses dons espirituais que a igreja ela vai conseguir ter esse discernimento do que é espírito de Deus e o que não é espírito de Deus. E na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Neemias 6, do 10 ao 14, e 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 21, e 1 Coríntios 14, 29, que fala assim, em Neemias 6, o 10. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos, juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis não era Deus que eu enviava, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subordinaram. Para isso o subordinaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. E no 14 diz assim: Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz, 20, não desprezei as profecias. 21, examinai tudo, retende o bem. Em 1 Coríntios 14, 29 diz, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Na nossa introdução da nossa lição, diz que atualmente existem espíritos de erro e eles se manifestam para desestabilizar a igreja. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo, né? Para reconhecer a verdadeira voz de Deus. Então devemos estar sempre em vigilância espiritual. Não podemos ser levados pela operação do erro, pois isso pode ser fatal em nossa vida. E precisamos estar em vigilância e em oração. E o Espírito Santo irá nos deixar atentos e despertados. O ponto central da nossa lição, ela fala sobre o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja.
Então, a igreja, ela precisa ter um discernimento espiritual para que a igreja seja uma igreja sadia, ela tenha uma saúde espiritual boa. Porque quando a igreja ela é levada por espíritos de engano, ela começa a morrer. As pessoas, o povo de Deus, são induzidos ao pecado. E o fruto, o salário do pecado é a morte. Por isso que é importante que a igreja ela tenha esse discernimento espiritual. E aqui no tópico 1, que fala sobre o cuidado com os falsos profetas, né? E no subtópico diz assim, que os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor às palavras dos profetas, né? Eles lembravam, né, quando Ageu e Zacarias profetizavam para os judeus com tanta graça, que isso fez com que os judeus voltassem à construção do templo com alegria. O povo foi incentivado através das palavras do profeta. Então, o que os samaritanos observavam? Que os judeus davam muito valor e muita credibilidade aos profetas. E eles tentavam se aproximar do povo judeu, mas o povo estava afastado por conta daquela construção. O povo não quis se juntar aos samaritanos. E eles tentavam de todas as formas se aproximar. Mas o intuito dele não era fazer amizade, mas sim parar com a construção daquele templo, né? Impedir a construção daquele templo. E assim, né, em vista daquelas constantes recusas, né, os samaritanos investiam naquela amizade com os judeus, e os judeus sempre recusando. O que foi que eles pensaram, né? Eles tentaram influenciar o povo por meio de profecias, né? Então, eles, influenciados por meio de profecia, Tobias e Sambalate conseguiram subordinar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias. Então, o que foi? Eles profetizaram, chamaram Neemias, Neemias foi lá, e aí eles falaram para Neemias fugir, porque se ele não fugisse, ele ia morrer. E ele ainda mais falaram para onde Neemias teria que fugir. Neemias teria que fugir para o templo, para dentro do templo. Então, eles usaram essa profecia, que eles... Então, aqui demonstra que esses profetas, eles foram subordinados, eles receberam dinheiro para profetizar contra a vida de Neemias, para que o Neemias se acovardasse, para que Neemias ficasse com medo. E no subtópico 2 diz que Neemias, ele tinha o dever de examinar a profecia que recebia. Porque a profecia dizia que Neemias teria que fugir, que se Neemias não fugisse, ele iria morrer. Porém, eles mandavam Neemias fugir para o templo. Aí Neemias perguntou, e eu sou homem de fugir? Neemias não era um homem covarde. E a palavra de Deus diz que os covardes e medrosos voltem. E Deus, ele não conta com os covardes. E Neemias, ele não era um líder covarde. Então, ele não podia se acovardar. E a segunda observação que Neemias fez foi que eles mandaram Neemias entrar no templo. E Neemias se perguntou, quem sou eu para entrar no templo? Nem sacerdote eu sou. Neemias sabia que naquele tempo, só quem tinha acesso dentro do templo eram os sacerdotes. Neemias sabia que se entrasse no templo, aí sim ele ia morrer. Então, eis a questão da profecia falsa. Neemias observou que tinha algo de errado aí. Estava tudo indo de encontro com a vontade de Deus. Primeiro, ele teria que se acovardar. E segundo, ele teria que descumprir algo.
ele ia pecar, ele ia entrar no templo e ele ia morrer. Então, por isso que Neemias, ele tinha o dever, né, de examinar aquelas profecias. Assim é o povo de Deus atualmente. Ele tem um dever de observar as profecias, né? Ele tem que ter esse cuidado, né, com os falsos profetas. E vamos ao tópico 2, que fala: a Bíblia, ela revela a existência dos falsos profetas. Temos aqui alguns exemplos no Antigo Testamento, né? Em 1 Reis, no capítulo 13, né, que fala de um homem, né? Um homem de Deus, que foi usado por Deus e profetizou com muita coragem, advertindo o rei de Israel. E ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Joasias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Então, ele profetizou e ele ainda provou que quem estava falando era Deus. Como foi que ele provou? Ele falou: eis que o altar se fenderá e as cinzas se derramará. Então, quando o rei ele ouviu aquela profecia, ele não aceitou. O que foi que ele fez? Ele apontou para o profeta, mandando que o prendesse aquele profeta. Mas o que aconteceu? Quando ele levantou o braço para apontar para o profeta, a Bíblia diz que a mão dele secou. E para a mão dele voltar ao normal, ele teve que pedir ao profeta para que o profeta orasse para que a mão dele voltasse ao normal. Isso aí foi notório. E existia na cidade um velho profeta. E os filhos desse velho profeta viram tudo aquilo e falaram para o pai que tinha chegado um profeta e tinha profetizado contra o rei, da parte de Deus. Então, o que foi que o velho profeta foi? Se aproximou do profeta com profecias, falou que um anjo tinha falado com ele para ele comer pão e beber água na casa dele. Só que Deus já tinha dado uma ordem para o profeta. O profeta tinha que chegar até o rei, profetizar, entregar a profecia. Ele não podia comer do pão, nem beber da água e nem poderia voltar pelo mesmo caminho. O profeta, naquele momento, ele ficou desapercebido. E o velho profeta chegou com a profecia de um anjo. Então, o profeta esqueceu quem o tinha mandado, porque ele estava ali por ordem de Deus. E o velho profeta chegou com ordem de anjos. Quer dizer, anjo é maior do que Deus? Não. E isso o profeta jovem não observou. E acabou desobedecendo a ordem de Deus. E aqui na lição diz, na Bíblia também fala, que quando o jovem profeta estava comendo, o Espírito de Deus se apossou do velho profeta e falou para ele que porque ele descumpriu a ordem dele, ele não ia voltar à sua terra. Então, depois de aí que ele terminou de se alimentar, ele ainda foi pelo mesmo caminho. E quando chegou no caminho, veio um leão e o matou. Aí foi notório, toda a cidade soube. O próprio profeta, o falso profeta, o enterrou, o sepultou. E ali fez todo aquele drama, que estava triste pela morte daquele profeta, sendo que tudo era mentira. Era um choro mentiroso. Ele dizia que estava sofrendo pela morte, mas o profeta morreu por conta da profecia dele. Por isso que a Bíblia, ela revela a existência dos falsos profetas no Antigo Testamento. Mas estamos vivendo no Novo Testamento.
mas também a Bíblia, ela também fala sobre a existência dos falsos profetas também no Novo Testamento. E nós podemos ver aqui que no Novo Testamento, Jesus, né, advertiu o anjo da igreja de Tiatira sobre Jezabel, que ela se dizia profeta e enganava os membros da igreja. Ela induzia o povo de Deus ao pecado, a se prostituírem. Então, a igreja estava aceitando aquela profeta no meio deles e ela estava induzindo o povo ao pecado, à prostituição e à idolatria. E também a Bíblia também adverte que nos últimos tempos, né, aparecerão falsos profetas. Aqui tem em Mateus, depois os irmãos dêem uma conferida aí, em Mateus 24, 11, do 11 até o 24, né? Que o espírito do anticristo estará operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Então, os falsos profetas vão ter dons de profecias, de curas, de libertação, dons que a gente conhece que são de Deus, mas, na verdade, são espíritos enganadores para enganar o povo de Deus e levar o povo de Deus ao pecado. Então, por isso que é importante que a igreja ela esteja alicerçada na palavra de Deus e busque o conhecimento, peça discernimento ao Espírito Santo para não ser levado por esses falsos profetas, né? E o conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ah, mas falou tão mal dos profetas que estamos num meio de falsos profetas? Sim, mas a palavra de Deus diz que quando o homem ele fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Já as profecias, o profeta edifica toda uma casa, edifica toda uma igreja. Por isso a importância da igreja manter todos os dons. A igreja precisa estar alicerçado e ter todos os dons. E um exemplo, né, disso é a igreja em Corinto, né? Ela deve ser o nosso exemplo, né? A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. A igreja de Corinto não lhe faltava nenhum dom. E hoje nós temos que seguir esse exemplo da igreja de Corinto, buscar esses dons. Então, assim, né? Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. A igreja, ela precisa observar, analisar se aquela profecia é de Deus ou não. A igreja ela precisa estar consciente, né, buscar o discernimento do Espírito Santo para saber se as profecias são de Deus ou é o próprio homem que está agindo com a sua emoção, né? E a igreja precisa saber se elas estão de acordo com as Escrituras. A igreja precisa ter esse cuidado de estar analisando as Escrituras para saber se as profecias elas estão de acordo com as Escrituras, né? E o objetivo, né, é conduzir o povo de Deus ao erro, às falsas profecias. É conduzir o povo de Deus ao erro. Assim como foi no tempo de Neemias, que o profeta queria conduzir Neemias ao erro, assim também é no Novo Testamento. O objetivo das falsas profecias é levar o homem ao erro, ao pecado. E nós sabemos, né, que o salário do pecado é a morte. E vamos para o terceiro tópico, que fala que devemos julgar as profecias.
Deus, Ele quer a igreja revestida com todos os dons do Espírito. Deus, Ele quer que a igreja ela esteja revestida com todos os dons do Espírito Santo. E nós temos que ter esses dons, né? Levar o exemplo da igreja em Coríntios, que elas tinham todos os dons, para que nós tenhamos esse discernimento. Temos que ter os profetas, porque é necessário para a edificação do povo. Aleluia, glória a Deus. Então, devemos julgar as profecias, né? Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons. Amém. E o despertamento renova os dons. Devemos julgar, né? Quando a igreja ela busca o despertamento, busca o conhecimento, ela se desperta. Assim foi com os judeus no tempo que eles ficaram um maior tempo parados. Eles pararam a construção por mais de 15 anos, mas aí quando os profetas chegaram até eles e profetizaram, eles se renovaram, eles tiveram um novo renovo e voltaram à construção. Assim, então, o despertamento, ele renova os dons da igreja. Por isso é importante que a igreja ela busque esse despertamento, julgando as profecias, para não cair no erro, no engano, né? E o quarto, ele diz, por que devemos julgar as profecias? Porque devemos, primeira coisa, é porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Como nós já vimos anteriormente, a própria palavra de Deus pede para a gente julgar. Porque aí, se a igreja ela não está, se ela não julgar se aquela profecia é de Deus ou não, ela vai ser induzida ao erro, ao pecado. Por isso é que é preciso que a igreja julgue se aquela profecia é de Deus. E o 2 é porque os que profetizam são sujeitos às falhas. Pode ser que naquele momento é um homem, é um ser humano normal. Ele pode ser que naquele momento ele não esteja com o Espírito Santo naquele momento, esteja com falhas e acabe agindo pela emoção. Às vezes por conhecer a pessoa, tem uma palavra muito dura, aí ela prefere não falar para a pessoa. Então, por isso que é importante o povo de Deus ter esse julgamento sobre as profecias. E no 3 diz, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Né? O profeta pode conhecer a pessoa, saber dos gostos, do que ela está passando, quais as suas dificuldades, e usar aquela informação e profetizar em nome de Deus. Aí a igreja precisa saber isso também. E no 4 diz que existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Então, pode ser que naquele momento, aquele profeta, ele está profetizando, mas é um espírito de mentira. Assim como foi com os profetas que profetizaram para o rei Acabe. Eles profetizaram mentiras para o rei Acabe e para a guerra. Quando o rei Acabe perguntou se ele ia para aquela guerra e se ele ia vencer, todos os profetas estavam subordinados para agradar o rei. Quando chegou Micaías, que falou que se ele fosse, ele morreria, o rei também não aceitou. E o próprio Micaías falou que todos os profetas que tinham profetizado que o rei ia vencer aquela batalha, eles estavam com o espírito de mentira. O rei não aceitou a profecia do profeta e acabou morrendo. E no 5 fala aqui, como devemos julgar as profecias, né? Examinando as escrituras. O cristão ele precisa conhecer a palavra de Deus, buscar diariamente o conhecimento da palavra de Deus,
para que ele possa julgar aquela profecia, né? E também através do dom de discernimento de espírito, buscando a palavra, além da palavra, pedindo discernimento do Espírito Santo, para que Deus possa o conceder esse discernimento. E no 3 diz que a profecia se conhece pelo seu sabor. A profecia de Deus, quando Deus fala, ele vem exortando, ele vem consolando. O Espírito Santo, quando Deus manda, não tem meio termo. Se for para exortar para o bem do homem, para o homem sair do erro, o profeta vai entregar da forma que Deus mandou. Ele não vai arrumar aquela profecia. Ele vai falar exatamente como Deus mandou. E aí a igreja vai reconhecer que é o Espírito Santo que está falando através da boca do homem. E a conclusão diz que quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados, né? Então, o Espírito Santo tem a liberdade de usar os seus servos. Não existe impedimento. E quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia, né? Quando você está alicerçado, quando você prova, você pode até ajudar o irmão que às vezes profetizou por uma emoção. Aí você pode chegar até o irmão e falar: irmão, não é daquela forma. O que o senhor falou, o que a senhora falou, não era assim. Olha, é assim. Então você vai estar ajudando também o profeta a sair do engano, a sair do erro. Por isso que quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa, né, que usou erradamente o dom de profecia. E quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar, né? Então, ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Quando você prova se aquela profecia é de Deus, você retém só o bem daquilo ali. E o que você observar que não é de Deus, que não é da vontade de Deus, você já o rejeita. Então, por isso é importante que o povo de Deus prove se os espíritos são de Deus. Por isso essa importância dos irmãos e a igreja estarem alicerçados, né, para provar, né, se os espíritos são de Deus. Então, eu já agradeço a oportunidade, eu espero que os irmãos tenham entendido um pouco da nossa lição e fiquem todos na paz do Senhor.